Olá, boa tarde, bom dia no Brasil, boa tarde em Portugal. Nós estamos aqui começando mais um Aba Talks. Antes de eu começar o Aba Talks, eu sempre gosto de passar aqui uma mensagem. E eu gostaria que vocês, ao ouvirem esse vídeo, tenham a, a consciência e a ideia de que tudo na vida vai em torno do tempo. Então, valorizem o tempo de vocês. Existe uma frase que me chocou muito quando eu ouvi pela primeira vez, que é muito simples de ouvir, mas a hora que a gente começa a refletir, realmente é algo profundo, que é: tempo é vida. Então, quando você quer ficar magoado com alguém, quando você quer ficar nervoso com alguém, quando você quer pensar coisas que não sejam positivas para alguma pessoa, que não seja positiva para a sua vida, para e valorize o seu tempo. Inverta o seu pensamento e dê realmente importância para o que interessa. Mantenha ao seu redor pessoas que vão somar a vocês, sempre. E eu gostaria de deixar essa mensagem hoje. Tempo é vida. Vamos dar início aqui ao Abatox. O Abatox, o que é? Nós estamos dando início a um programa na aba, que é para a aba internacional. Então, todos vocês, membros da aba internacional, que tenham interesse, entram em contato com a aba Portugal Lisboa, para que façamos uma lista de interessados e temas jurídicos internacionais para tratarmos aqui. A ideia é termos um campo aberto para que todos entrem e possamos fazer uma aula ao vivo. Estamos introduzindo esse conceito, mas gostaríamos de convidá-los para participar do Aba Talks. Ele vai acontecer uma vez por mês, a priori, mas eu e aqui a doutora Lilian já estamos tentando aqui aumentar um pouquinho a nossa agenda, porque tem muito tema e muita coisa aí para acontecer. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Renato Barros, advogado em Portugal, mediador, conciliador e negociador internacional também, e hoje nós vamos falar aqui a respeito de mediação. Me acompanha aqui a doutora Lilian Menezes, que é a diretora da aba Portugal Lisboa. Junto comigo, eu sou diretor, me fugiu a palavra agora, Lilian, diretor adjunto, né? E quem vai nos falar bastante sobre mediação é a doutora Aline Pacheco, que também é advogada e mediadora no Brasil, e também membro da aba internacional. Então, nós temos aqui sempre um tema comparado ou um tema exclusivamente internacional para tratar. Doutora Lilian, por favor, suas palavras para darmos início aqui ao nosso Abatox. Olá, doutor Renato, muito bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas que estão do outro lado. Amei a reflexão, doutor Renato, realmente o tempo hoje é o nosso principal, né, quesito, e nós temos que dar valor a cada momento, a cada ato, a cada pessoa que está aqui do outro lado nos ouvindo. E é uma honra que você que está aqui do outro lado, disponibilizando um pouquinho do seu tempo para estar aqui aprendendo conosco, né, e também participando. Convida todos os membros da aba, seja a aba no Portugal, seja a aba no Brasil, seja a aba internacional, de qualquer lugar do mundo que você esteja, você está sendo convidado, né, pela nossa equipa como chama aqui em Portugal, para estar participando conosco da aba Talks e da aba Cash, que são os dois quadros que nós temos da aba Portugal e que está sendo aberto para participantes e todos vocês serão muito bem-vindos. Hoje nós teremos aqui uma convidada super especial, uma querida amiga, a doutora Aline Pacheco, que estará aqui nos presenteando, nos ensinando um pouquinho mais, juntamente com o doutor Renato, que ambos são profissionais aí de excelência nessa área de mediação, e estará trazendo para todos nós um entendimento, uma melhor compreensão da temática da mediação e qual é a sua função social, né, tanto no Brasil como em Portugal e também de forma internacional. Doutora Aline Pacheco, por gentileza, se apresente e traga aqui para nos, né, abrilhantar com a sua presença e essa temática. Por favor, venha conosco, a palavra é sua. Gratidão, Lilian, gratidão, Renato.
Fico honrada em poder estar aqui com vocês, dividindo essa telinha do outro lado do oceano. Eu sou a Aline Pacheco, sou advogada e mediadora aqui no Brasil. E a minha especialização é em mediação familiar pelo Instituto de Mediação e Arbitragem de Portugal. Faço parte da lista dos mediadores privados do DGPJ em Portugal e atuo como mediadora aqui no Brasil nas áreas familiar e empresarial. Tenho uma experiência aí de alguns anos e venho de coração aberto aqui trocar com vocês, porque o doutor Renato, para mim, é uma inspiração. Ele está aí nessa jornada e me traz muito conhecimento, sempre é ótimo trocar com vocês dois. E é um tema que eu amo, que eu sou fascinada, enfim. Eu acho que a mediação ela é uma oportunidade que as pessoas têm inclusive de se autoconhecerem, porque à medida que elas vão participando da mediação, elas podem se ouvir e, a partir dessa escuta, refletir sobre o que pensam e o que falam, e aí se apropriarem de si mesmas. Então, eu penso que a mediação é um instrumento não só de autoconhecimento, como sim de impacto social muito grande. Excelente, doutora Aline. Muito obrigada. Isso é apenas o tema, né, doutor Renato? Por gentileza, pode começar, doutor Renato, por gentileza, com a parte de princípios, para quem está aí do outro lado. Eu sou advogada, né, no Brasil, em Portugal, e já ouvi falar muito sobre a parte da mediação. No entanto, eu não atuo nessa área, eu tenho muita curiosidade de entender um pouquinho mais, até porque eu acredito que essa temática é de extrema relevância para absolutamente todo e qualquer profissional, né? A mediação não se trata apenas para profissionais da área jurídica, queria até que vocês, por favor, abordassem um pouquinho sobre isso também, né? E trouxesse para nós a importância de como tem sido a mediação em termos internacionais, Brasil, Portugal também. E, doutor Renato, poderia começar com a parte dos princípios, porque é para formar a base aqui de quem está do outro lado, e assim como eu não tem, né, a formação como vocês nessa área, a atuação prática, e aí fica a curiosidade também, alerta para que nós estejamos atentos, e também, no final, eu queria pedir para que vocês nos dessem um direcionamento de como começar a atuar nessa área, né, de quais são as possibilidades, por gentileza. Doutor Renato, por gentileza, com a palavra para iniciar aí com os princípios éticos da mediação, e, em seguida, a doutora Aline para continuar aí nos abrilhantando com esse vasto conhecimento nessa área, por gentileza. Olha, Lilian, excelente pergunta. É sempre bom também ouvir a Aline. Eu acho que ela seguiu aí, e é muito bom quando você vê outras pessoas seguindo algo que você tem, que você sente, porque nós temos aí algo que é nato, né? Você tem essa questão de procurar resolver os conflitos de forma pacificadora, porque a grande questão é, quando você implementa a mediação na sua vida, você pode ser um mediador ou você simplesmente pode ser um utilizador da mediação. Quando você é um mediador, você necessariamente precisa ter essa intenção de resolver os conflitos de maneira alternativa. Então, isso é algo que é nato. Eu também sou cadastrado aqui na DGPJ, junto com a doutora Aline, tenho essa capacitação internacional, e eu acho assim incrível, porque tudo que nós estamos falando aqui, ele é transversal. Então, acontece tanto na sociedade brasileira quanto na sociedade portuguesa. Nós temos, sim, as amostragens a respeito disso. E eu vou colocar 3 princípios que são fundamentais e são as pérolas, digamos assim, da mediação. Porque a mediação, ela, na realidade, ele é um campo aberto, para que as partes se sintam livres e à vontade para poderem se abrir e resolver a questão, né? O principal deles é assim, primeiro, a mediação, não existe uma ordem, tá, de importância nos princípios, eu vou deixar isso aqui bem claro. Então, algo que eu acho muito, muito importante é a voluntariedade. Por quê? As partes são voluntárias. Por mais que eu fale, doutor Renato, mas espera um pouquinho, né? Eu vou no judiciário, o judiciário diz que eu tenho que passar pela mediação. Eu falo, calma.
O judiciário está simplesmente se utilizando de uma ferramenta que ele tem para poder mostrar para as pessoas esse tipo de ferramenta. Mas a mediação, por mais que um país ou outro torne obrigatório uma fase de mediação, ele não obriga o resultado. Então, o resultado, ele depende das partes, não é? E isso mantém o que é a mediação. A mediação ela é voluntária, mas ela é voluntária para as partes e ela é voluntária para o mediador. O mediador também, em qualquer momento, se ele não se sentir confortável com aquele processo, ele também pode parar o processo e pedir substituição, ou ele pode pedir o auxílio de um outro colega para você fazer com comediação. Então, existem várias formas e técnicas que nós temos aqui, que podemos explorar e avançar aqui e explicar todas essas técnicas, que são muito interessantes. E as partes, principalmente, porque as partes estão ali voluntariamente. Elas estão com vontade de resolver a situação ou não, mas pelo menos tem aquela vontade de estar ali. Perdeu a vontade, não quer? Pronto, interrompe a mediação. Por isso é que você dá, é um dos motivos que você também dá muita força para o final desse processo todo. Porque as partes ali estão por vontade, elas não estão obrigadas. Então, eu considero algo muito, muito importante. E nós temos a questão da confidencialidade. A confidencialidade, ela é algo, assim, que dá muita força para o Instituto. Por quê? Primeiro, as partes não podem utilizar o que foi feito numa sessão de mediação, simplesmente, e utilizar como prova num processo judicial, uma contra a outra. Tudo que é feito na mediação é consentido e acordado. Tudo que o mediador escuta é confidencial. Quando ele tem contato individualmente com as partes, também é confidencial. Qualquer situação que vá ser veiculada na mediação, ela tem que ter o consentimento das partes, e as partes não podem se utilizar dessa informação. Mesmo em caráter judicial, o mediador tem sim o poder de negar a informação se assim for permitido. Óbvio que existem situações judiciais onde ele pode ser obrigado a dar a informação, mas calma, nós estamos falando de uma exceção. Então, esse momento da confidencialidade faz com que, primeiro, você coloca as pessoas num campo que elas estão de maneira voluntária e você coloca a confidencialidade como um campo seguro, onde, pronto, vocês estão aqui à vontade, podem falar o que quiserem, podem expor o que quiserem, e daqui isso não vai sair. Né? E nós temos o terceiro ponto, que eu acho que aí, colocando esses três, a gente fecha um pouco essa cúpula, que seria a parte principal da mediação, que é a imparcialidade. Entenda, o ser humano, quando tem uma questão, é muito comum, e nós temos muito esse exemplo, que nós transferimos a responsabilidade. Então, nós transferimos a responsabilidade para o advogado, transferimos a responsabilidade para um juiz, transferimos a responsabilidade para alguém resolver o problema por nós, mas nós não queremos resolver. Só que quando vem essa decisão, nós nos damos ao direito de também não concordar, falar, mas eu não estou satisfeito, porque não era bem isso que eu queria. E é isso que acontece com o judiciário. Né? Quantas vezes o juiz não preenche a necessidade das partes? Não é? Então, é aí que entra a mediação. Por quê? Porque o mediador não vai resolver nada. Eu não posso resolver absolutamente nada. O mediador, ele é imparcial. Se ele sair desse momento de imparcialidade, ele pode ser substituído, ele mesmo pode se autossubstituir, uma das partes pode pedir isso. Por quê? Porque a função do mediador é ter ferramentas para que as partes, sozinhas, encontrem a melhor solução. O mediador não vai dar palpite. O mediador não vai dar sua opinião pessoal. E é aí que nós entramos com a imparcialidade, diferente da arbitragem, por exemplo, onde você efetivamente dá o direito de uma terceira pessoa resolver por você. Na mediação, não. As partes vão entrar num acordo. E o mediador está lá justamente para equilibrar toda essa questão. Então, isso é algo também que dá muita força para um acordo de mediação, porque um acordo
onde as duas partes entre si assumem obrigações, qual é a possibilidade disso dar errado? Quase nenhuma. Então, assim, pode acontecer alguma coisa errada? Pode, mas foram as partes que escolheram aquele caminho, né? Então, eu considero esses 3 princípios algo que dá realmente muito peso e muita força para a mediação. Então, eu considero isso realmente como os princípios fundamentais da mediação. Mas nós temos aqui uma questão que eu sei que, ainda mais a doutora Aline falando que gosta dessa parte de mediação familiar, porque eu acho que quando a gente está numa mediação familiar, nós temos questões muito, às vezes, graves a tratar, e muitas vezes não são passíveis de mediação, nós como mediadores temos que nos abster, e eu acho que isso também é um tema que a gente pode abordar em outro momento, talvez. Mas nós temos aqui uma função social da mediação. Eu acho que, Lilian, você como advogada, que não conhece muito esse mundo, também é muito interessante. Por quê? Porque você não é obrigada a ser mediadora. Mas você, sendo uma advogada que conhece as ferramentas da mediação, você vai levar o seu cliente até ela. E você, como advogada, é parte do processo de mediação. Então, você vai estar junto com o seu cliente, traçando um caminho para ele de resolução. Isso é trabalho. Isso é trabalho para o advogado. Isso faz parte de uma ação, de um movimento, né, do advogado para uma sociedade mais justa. E eu queria ouvir um pouco também a opinião da Aline com relação a tudo isso, essa parte social da mediação, essa parte, enfim, do que eu falei aqui, né, também. Eu quero te ouvir, Aline. Renato, querido, eu ouvindo, né, falar sobre os princípios da mediação, eu já vem aquele bichinho, assim, querer falar mais sobre isso, porque é um tema para mim que é tão caro e tão gostoso. E eu coaduno dessa ideia, né, de que a voluntariedade, a confidencialidade e a imparcialidade são princípios muito importantes, mas eu também consigo, e acredito que você, de certa forma também, concordar que o princípio da informalidade e o princípio da decisão informada também são 2 princípios muito importantes. E por que eu digo isso? E aí eu explico sob o ponto de vista da teoria social da mediação. Da informalidade, porque a mediação ela não tem um rigor e uma regra que normalmente é estabelecido dentro de uma corte, tanto no Brasil quanto em Portugal. Quando as pessoas chegam para sessões de mediação, elas podem estar confortáveis de que se elas quiserem uma pausa de 5 minutos para ir ao toalete, para tomar uma água, isso pode acontecer. As pessoas, elas têm a liberdade para se expressarem da maneira que elas quiserem dentro de uma sessão de mediação. O que não acontece dentro da corte. Normalmente, as pessoas, quando chegam para uma audiência de conciliação ou de instrução e julgamento, elas têm na presença do conciliador ou até do juiz aquela pessoa que elas têm um certo medo e até pavor, às vezes, de como é que eu me comporto na frente dessa pessoa. E a mediação não é assim. A mediação é informal. Então, as pessoas podem e devem manifestar as suas motivações, as suas necessidades dentro do ambiente da mediação. E o princípio da decisão informada, para mim, também é muito importante, pelo que você trouxe em relação à atuação do advogado, Renato e Lilian. É muito importante que as pessoas entendam que quanto mais elas souberem do tema que está angustiando elas no seu coração, melhor será tomada essa decisão. E, tecnicamente, juridicamente, qual é o profissional que pode dar essa melhor informação para essas pessoas? O advogado. E, por isso, ele é tão importante no procedimento da mediação. Quando as pessoas estão acompanhadas dos seus advogados, algumas sentem-se mais confortáveis, justamente por ter essa representação e por não precisarem dominar
teses ou temas jurídicos, porque sabem que tem ali o suporte de um profissional que pode dar todas as informações jurídicas necessárias para que eles tomem as melhores decisões. E aí, entrando, né, no nosso tema da teoria social, já fazendo um link com todos esses princípios, e voltando também um pouquinho com a ideia de que eu trouxe no início, que, para mim, o estudo da mediação e o aprofundamento no tema veio muito com autoconhecimento. Por quê? Porque o que é a mediação? A mediação é um espaço seguro de diálogo, de escuta e de reflexão. E, no meu ponto de vista, por que a mediação tem um impacto social? Porque ele tira as pessoas de um lugar para colocar em outro, a partir desta troca, dessa conversa que vai se estabelecendo a partir das sessões. Quando eu tenho mais experiência na área de família, e é impressionante assim, quando as pessoas se dispõem, né, a partir do princípio da voluntariedade, a participarem das sessões de mediação, e elas começam a se escutar e começam a falar coisas que talvez nunca tiveram coragem ou consciência de dizer, e o quebra-cabeça vai se formando e as pessoas vão se entendendo. Diz, nossa, mas você nunca me falou isso antes. Nossa, mas por que você sempre me servia sopa de cenoura se eu nunca comia sopa de cenoura? Eu não gosto de sopa de cenoura. Então, são coisas que acontecem dentro do ambiente da mediação que as pessoas ficam despreocupadas desse rigor, elas ficam livres para falar, elas se sentem acolhidas e ali elas podem fazer toda e qualquer manifestação e, a partir dali, construírem um projeto de futuro, porque, no meu modo de entender, a mediação ela não está ali para tratar o que passou. O que passou tem uma relevância importante, óbvio, mas é daqui para frente o olhar. É uma construção do que as pessoas buscam para o futuro. Né? Então, eu acho que esse movimento de sair um pouco dessa posição da vítima, porque as pessoas, quando chegam na mediação, elas estão sempre muito ensimesmadas, muito emocionadas, muito vitimizadas, a culpa é sempre do outro. Né? Então, quando a gente traz esse movimento da fala, da escuta e da reflexão, as pessoas se percebem corresponsáveis. E aí vem a magia, no meu entender, desse movimento, dessa construção de uma sociedade responsável, né? E não tão dependente, porque as pessoas se interrelacionam. E a mediação também, no meu ponto de vista, ela vem como uma proposta de não curar um conflito, de não tratar um conflito, mas tratar das inter-relações. Fazer com que as pessoas se apropriem da sua fala, se apropriem das suas ações, se apropriem de si. E, a partir de então, transformarem uma realidade social. Interessantíssimo, doutora Aline. A pessoa, na verdade, as partes elas vêm para um lugar, né, de autorresponsabilidade. Impressionante, muito bom. Pode continuar, tá? Lilian, você vê como, por exemplo, eu coloquei 3 princípios que eu entendo as bases, né? A Aline já colocou aqui mais 2, né? Então, nós podemos ficar aqui discutindo a interseção desses princípios todos, mas para você ver como a mediação realmente ela tem essa mágica. Porque você efetivamente, é como se você criasse um local seguro, onde as partes criam as regras. Então, por exemplo, as partes decidem, por exemplo, que elas decidem o tempo que elas vão ocupar para a mediação, elas decidem se elas vão ter mais de uma sessão, elas decidem se nós vamos ter sessão conjunta ou separadas. Então, assim, existe todo um contexto realmente para que aquelas partes que estão ali
tenham o controle, elas percebem que elas têm controle daquela organização. E aí, se algo sai diferente, eu falo, pera um pouquinho, nós não combinamos que ia ser assim. Por que que agora está diferente? Então, assim, aí você volta e equilibra as coisas. E aquilo é vontade. As partes têm vontade e continua, não tem vontade e não continua. Então, assim, essa função social da mediação, porque a Aline puxa muito para o contexto familiar, mas nós temos o contexto empresarial, nós temos um contexto de contratos até de pequenos negócios que podem muito bem ir para uma câmara de comércio que tem a mediação e as partes sentam e tentam se resolver, né? Essa questão, quando o mediador impulsiona as partes a elas se ouvirem, muitas vezes isso dá resultado, porque eu não vou ouvir, eu não vou emitir minha opinião. As partes vão se ouvir, elas vão, você vai controlar as partes de uma certa forma, mas não é dessa escuta que vai uma terceira pessoa dar uma decisão. Então, outra pessoa, ela vai perdendo aos poucos aquela necessidade de se defender, aquela necessidade inata de se defender, porque é uma coisa automática. Não, eu preciso me defender porque o doutor Renato está ouvindo, aí ele vai pensar, não, eu não vou pensar nada. Eu não vou pensar nada. Não sou eu, não É é, uma Aline? é uma co-construção, porque à medida que eles passam pelas sessões de mediação, eles vão se apropriando de si, e eles vão trazendo a responsabilidade para si. Então, eles entendem, não, então sou capaz de criar um projeto de futuro que eu vou me responsabilizar por ele. E é muito bacana também a possibilidade que a mediação te traz de você fazer combinados entre uma sessão e outra. Nós temos um objetivo para o futuro, ok, mas quais são as opções que a gente tem para que aquilo dê certo? Ah, são várias. Vamos tentar entre uma sessão e outra para ver qual delas dá certo? Vamos. E aí, no final, chegam-se a uma conclusão que é ideal para todo mundo. Né? É legal também a gente falar que o objetivo principal da mediação não é o acordo. O objetivo principal da mediação é o diálogo. É o que as pessoas se falem, se escutem, reflexionem e, a partir dali, possam tomar ou não uma decisão. E aí, uma coisa que eu acho que é muito importante, aí, em nível ainda da teoria social da mediação, falar, é que, se a gente pensar no ser humano, desde o seu nascimento, é um ser dependente do outro. Depende do outro ser humano para tudo. Então, vai se construindo, as relações elas vão se construindo a partir dessa dependência, inseridos numa realidade cultural que você deve agir dessa forma para ser aceito, fazer daquela outra forma para ser, né, inserido. E quando as pessoas percebem, elas estão moldadas. Mas será que elas fazem o que elas querem? Será que aquilo faz sentido para elas? O porquê dos conflitos? Por que eles existem? Por que de repente o caldo entorna? É porque eu estou fazendo e exercendo a minha liberdade, eu estou fazendo o que eu quero e estou exercendo a minha liberdade do jeito que eu quero? Não. Porque ninguém fica descontente com a liberdade de se fazer o que quiser. Não é verdade? Então, a gente precisa pensar também sobre esse aspecto. Nós nascemos dependentes, interrelacionais, nós dependemos do outro na sua ausência ou na sua presença, para nós existirmos enquanto pessoa humana, e estamos sempre na busca de estar inseridos em algum sistema, em algum lugar, em alguma situação, e aí nós nos percebemos, ok, será? Por que tanta colonização? Eu preciso e eu quero fazer diferente. Gente, se eu não estou cometendo nenhum crime, eu posso fazer isso. Né? Só que aquela velha história, o que é combinado não sai caro. Então, quando você tem alguma situação que está te trazendo algum incômodo e que você pode combinar
de forma colaborativa com alguém, num ambiente seguro, num espaço seguro, na presença de um terceiro que não está ali para te julgar, que não está ali para dar a solução para você, porque você conhece o seu cotidiano melhor do que qualquer pessoa. Você conhece o tamanho do seu pé, onde aperta o seu calo. Não vai vir um terceiro para te dizer como é que você tem que fazer. Essa frase, gente, me lembra minha mãe, que ela me dizia quando eu era criança. Você tem que fazer assim, tem que fazer assado. E aí eu comprei para ela de presente, sabe o quê? Um prato que diz assim, ninguém tem que nada. Ninguém tem que nada. Então, assim, é sobre isso que eu quero trazer em relação a essa questão social. Porque quando a gente tem pessoas libertas, pessoas que fazem com consciência das suas ações, dos seus atos e da sua palavra o que querem com responsabilidade, nós temos uma sociedade mais emancipada, mais uma sociedade que exige menos do que tem que fazer, porque ela própria acha o seu caminho. E se nós olharmos lá para a origem da mediação, nós vamos encontrar comunidades que sempre usaram do diálogo e da partilha e da troca uma maneira de resolver os seus problemas, as suas questões. Então, eu acho que nós devemos pensar o porquê que a sociedade está cada vez mais enquadrada em situações, em regras que talvez não fazem tanto sentido para as pessoas, porque se fizesse sentido, não teríamos tantos conflitos. É o grande desafio aí da mediação é justamente esse, não é? Nós temos que... É uma forma alternativa de resolução de conflitos numa sociedade que precisou, por uma questão de volume, vamos dizer assim, ou enfim, tem vários volumes aí, a gente pode traçar aí várias teorias históricas para a função do juiz e essa questão, né, desde os reis que resolveu a questão de todos, enfim, para você manter o poder, e podemos, a partir daí, traçar paralelos do desafio da mediação, justamente para que é uma quebra de paradigma, mas que cada vez se faz mais necessário. Doutora Lília, levantou a mão. Desculpa, doutor Renato, pode continuar. Quando você acabar, eu falo. Não, então, eu estou justamente terminou? colocando que o que a Lilian colocou, a Aline colocou é justamente isso. A gente tem que... A mediação, ela veio já com uma ferramenta, ela é uma ferramenta mais simples, mas ao mesmo tempo as pessoas às vezes confundem, ou então os profissionais confundem essa questão dela ser simples com ela ser ineficaz. É muito pelo contrário. Ela tem uma eficácia muito grande justamente por causa da sua simplicidade. Porque nessa simplicidade as pessoas se sentem atendidas, elas se sentem acolhidas. E você tem a função das pessoas, então você tem a função da parte, a função do mediador, a função do advogado. Então esse conjunto todo torna todo o efeito do que vem a mediação. E aí eu faço também um pré-convite para que a gente possa falar a respeito da legislação em Portugal, a legislação no Brasil, né, os acordos de Haia, né, o Congresso de Singapura, e nós temos aí um vasto caminho da mediação que hoje já é aceita e validada em vários países e realmente pode ser feita de forma internacional, né? Ela pode ter aí a sua atuação com partes de vários países, e nós temos aí efetivamente uma ferramenta espetacular. Lilian, você quer falar? Pode falar. Eu queria pedir, doutora Aline e doutor Renato também, para que vocês nos trouxessem aqui alguns casos práticos em que a mediação, né, tem eficácia, claro que ela tem eficácia absolutamente de A a Z, mas que vocês nos trouxessem aqui alguns exemplos práticos, né, para quem ainda não atua nessa área, pudesse compreender assim de forma exemplificada, né, alguns casos que vocês já tenham, claro, sem dar nomes,
mas de uma forma assim resumida, trazendo aqui para a gente realmente os principais casos que têm ocorrido, né, e que têm tido êxito na área da mediação, por gentileza. Posso, doutor? Doutora Aline? Eu vou trazer dois casos práticos que, para mim, foram bem emblemáticos. Um na área familiar e o outro na área empresarial. Na área familiar, chegou um casal se divorciando e eles queriam acertar vários detalhes desse divórcio e a questão da pensão para a criança. E a criança tinha o espectro autista, né? E era uma criança de 6 anos, mamava no peito ainda, e os pais não se falavam. Eles chegaram bloqueados um ao outro no celular. Na primeira sessão, após a primeira sessão de mediação, eles já saíram desbloqueados, entendendo da necessidade do diálogo. Eles fizeram as sessões com um intervalo de 1 mês, e nessa sessão foram trabalhadas muitas questões. Na segunda sessão, quando eles voltaram, a criança tinha largado o peito. O comportamento da criança, que era super agressivo, tinha acalmado. E as duas pessoas se deram conta que isso foi resultado da volta e do retorno do diálogo e da presença dos dois na vida do filho. Então, esse foi um caso para mim que me impactou muito, porque foi muito rápido, né? Foi muito rápida assim, a evolução. Foram trabalhados muitos temas densos na primeira sessão, mas eles conseguiram sair daquele lugar de embate para entenderem que eles precisavam ir para outro lugar, que era o da colaboração e do diálogo. E construíram uma nova realidade para o filho, que estava num sofrimento. Então, esse foi um exemplo em nível familiar, e o outro de empresarial foi na época que eu trabalhava com a China. Eu até dei esse exemplo lá no Congresso do Porto, que foi uma empresa chinesa fazendo um contrato grande de venda de máquinas pesadas para o Brasil, e eles têm uma cultura do longo prazo. Chinês não trabalha com curto prazo, e brasileiro tem urgência. E naquela época eles mal tinham ainda conhecimento entre as diversidades e possibilidades entre comerciais entre um país e outro. E ali eu lembro que a gente construiu uma solução que foi... A gente construiu, não, eles construíram essa solução, que foi dividir o contrato em 10 anos. E fazendo um contrato que uma fase faseado, né, que a gente chama, que uma fase, o primeiro contrato de 2 anos dependia do outro contrato que vinha, e assim a gente atendeu a necessidade do brasileiro, que precisava de um resultado mais imediato. Então ele tinha 2 anos ali para ter um primeiro resultado de impacto, de volume, de número que ele queria, e o chinês tinha garantia que sim, eram fases de um contrato longo de 10 anos. Então foi muito interessante. Eu ainda naquela época não tinha estudado mediação, mas olha como é que são as coisas, porque acaba que só o fato de você colocar à mesa, conseguir conversar e explicar a necessidade de um e de outro, né, a construção é feita. Então, esse caso também, para mim, foi muito impactante, porque todo mundo saiu feliz, e eles estão, acho que até hoje, fazendo negócio. Então, eu fico muito feliz por isso, né? E uma outra questão assim, que me traz, só para fechar essa questão da teoria social, é a questão da identificação das pessoas, né? As pessoas, quando elas constroem relação, elas se identificam com as pessoas, elas se identificam com aquelas relações. E aí, quando você se percebe, você está com as identidades todas misturadas. Por exemplo, nós somos amigos. Nós somos amigos. Eu sou super amiga da Lilian e sou super amiga do Renato. Adoro estar com os dois.
E quando a gente está junto, nossas identidades se misturam, porque isso se dá através dessas relações, né? E nós somos interdependentes por causa disso. Então, é fundamental nós entendermos que numa situação onde o caldo entornou, onde deu BO e o negócio não evolui, essas identidades elas também precisam estarem ajustadas. E não se faz esse ajuste a partir de uma sentença de um juiz que não conhece a relação que foi estabelecida. Esses ajustes podem e devem ser feitos por nós mesmos. Então, assim, isso que o Renato traz, daquele juiz que vem e julga uma situação e coloca a tese jurídica num caso prático, e que muitas vezes as pessoas saem tristes ou insatisfeitas, acontece por quê? Porque elas não manifestam o que elas querem. Então, é a diferença entre o que é justo e o que efetivamente pode ser exequível. Então, vou terminar aqui minha fala, vou passar para o meu querido Renato. Olha, eu vou precisar ser rápido, porque o nosso tempo está acabando. Mas eu vou colocar aqui rapidamente. Eu tive aqui 2 casos, que também eu vou misturar aqui. Um foi de cunho familiar, onde eu fui o mediador. Nós tínhamos eu tinha um rapaz que me procurou, eu fui procurado, na realidade, ele tinha questão ele não tinha mais relacionamento com o pai e com a mãe, ele queria sair de casa, ele ia fazer 18 anos ainda, ele queria fazer faculdade, queria estudar, não tinha apoio do pai, não tinha apoio da mãe, a mãe recebia a pensão dele, e, enfim, e ele não tinha a administração desse dinheiro, e ele também era discriminado por conta da orientação sexual dele. Eu tive que fazer essa mediação, usar várias técnicas, e essa mediação eu fiz toda ela em sessões individuais. Eu não pude fazer nenhuma sessão conjunta. Das sessões individuais, eles estabeleceram um combinado de um primeiro encontro. E daí eu consegui estabelecer as fases dos encontros, consegui estabelecer aonde ele ia morar, consegui estabelecer o dinheiro que ele ia receber, consegui estabelecer que ele tinha o direito de ter essa administração da vida dele, porque, afinal de contas, ele queria estudar, ele queria ter uma chance na vida. Então, para ser bem resumido, depois de um tempo eu tive realmente a notícia de que eles estavam seguindo o combinado e que ele já estava, por exemplo, indo para a casa da mãe para visitá-la no final de semana, indo para a casa do pai. Então, houve aí uma pacificação, contando de maneira muito rápida essa questão familiar. Então, é onde a gente se vê. E foi uma situação onde, teoricamente, eu não podia colocar as partes frente a frente. Elas ficaram frente a frente sem a minha presença. Mas algo que foi assumido e combinado entre eu e eles. Então, para você ver que não existe jeito certo, existe um jeito confortável para as partes. Mas isso foi acordado, então foi feito. Eu acompanhei mudando de caso, eu acompanhei como advogado uma mediação onde eu era advogado de um dos fornecedores de uma empresa, de uma cadeia de fornecimento, que aí nós tínhamos ali envolvido 3 países, desde da origem da matéria-prima até a distribuição do produto. Que é aí onde entra um pouco o caso da Aline, para que se entenda, onde os advogados colocavam seus pontos, porque um problema na cadeia ali nós tivemos um problema na cadeia, né, de entrega do produto, e que veio, que depreciou o produto com o consumidor final. Então, aí nós tivemos que apurar fase a fase o que estava acontecendo e mexer com vários pontos em todas as empresas. Como hoje nós temos, assim, nós compramos hoje sei lá, um fone como esse em Portugal, mas ele foi fabricado na China,
a matéria-prima veio da América do Sul, não é? E depois foi parar. E esses contratos todos, como é que se faz? Não é? Então, eu realmente me vi envolvido nisso e foi muito interessante porque quando nós passávamos pelas fases da mediação, depois os advogados se uniram para fazer justamente o ponto do acordo que era parte de cada um, para depois você poder unir. E o mediador foi muito bom porque ele acabou por ajudar a fazer essa colcha de retalhos. Então, depois de tudo isso, nós acabamos por uh, fechar o acordo e as partes seguirem aí com a, o fornecimento, o que é dar, e se isso não fosse feito, nós iríamos envolver um poder judiciário de um dos países que não tinha o controle de tudo isso e, na realidade, o fato gerador não era necessariamente, não ia ser colocado na ciência desse juiz que ia julgar, talvez ele não tivesse nem a compreensão para poder fazer isso. Então, conclusão, ia sair uma decisão judicial ou uma condenação que não ia resolver o problema das partes, e isso ia acabar causando também um prejuízo muito grande para a imagem de todos, principalmente a marca principal, que seria justamente a vendedora do produto final. Então, nós temos hoje a mediação, nós estamos falando de um alto nível de mediação, onde nós envolvemos mais de um país, nós estamos envolvendo um caso de uma família fazendo um divórcio, nós estamos envolvendo o caso de uma questão de relacionamento entre o pai, a mãe e o filho, com o próprio filho. Nós podemos envolver aqui uma questão de compra e venda. Então, assim, a mediação não tem assunto, né? Praticamente não tem assunto. Nós não podemos envolver em certos assuntos. Nós podemos envolver em crimes, em violências e etc. Mas tudo que tocar a pacificação nós podemos colocar ali. E essa é a grande magia. E a mediação, né, Renato? Ela é mediação em qualquer lugar do mundo. Sim, nós estamos falando de forma transversal. Ela sempre vai ser a mesma. Então, assim, isso é maravilhoso. Porque, Exatamente. com base nesses princípios que o Renato trouxe, ela se faz em qualquer lugar do mundo. E exatamente. Eu estava sentado numa mesa onde nós tínhamos vários representantes. E sim, e acontece sim. Numa mediação familiar, nada impede nós estarmos numa mesa familiar em Portugal e nós temos um pai de outro país da Europa que não está em Portugal, não é? Uma mãe que, por exemplo, é brasileira, mas vive em Portugal, um filho que nasceu em Portugal, quer dizer, é algo, não tem fronteira, né? Eu acho que aqui nós conseguimos plantar uma sementinha, colocar um pouquinho do que é mediação, e nós temos aqui mais vários outros assuntos para tratar, mas nosso tempo acabou. É Que sempre pena muito rápido. com vocês, meus amores. Loguinho eu tô aí da Lemar para a Foi gente se ver muito rapidinho. Muito obrigado, Lilian, pelo Em seu breve tempo. Obrigado estaremos por juntos acreditar pessoalmente. por estar na aba Portugal, Lisboa conosco, por fazer parte desse projeto aqui do Aba Talks, né? Muito obrigado. Doutora Aline, muitíssimo obrigada. É uma honra ter você aqui conosco. Você tem estado, né, conosco aí diariamente, sempre agregando, sempre colaborando. Desde o início do nosso primeiro contato, eu sempre vi realmente a mediação em primeiro lugar na sua vida. E é uma honra estar aqui aprendendo um pouquinho mais contigo, com o doutor Renato, né, que é meu querido aí, diretor, juntamente comigo aqui da direção da ABA em Lisboa. É uma honra estar aqui aprendendo com ambos, né? Eu aprendi muito no dia de hoje, foi só mesmo uma palhinha, né? Nós estaremos aí, foi apenas o primeiro módulo. Em breve estaremos trazendo muito mais informações sobre essa temática, né? E em relação aos princípios, eu achei interessante quando vocês estavam a falar, né, que eles são muito semelhantes aos princípios da ABA, porque a ABA fala justamente isso, né, na ata, que é aprender a saber perdoar, afastar o desejo de vingança, iluminar os olhos
os seus próprios olhos para que vejam os seus próprios defeitos, se afastar do sentimento de orgulho e presunção e buscar ser uma pessoa justa, né? E tem tudo a ver com a mediação. Achei incrível aí vocês estarem trazendo, né, todo esse conhecimento, compartilhando conosco. Doutora Aline, obrigada. Doutor Renato, muitíssimo obrigada, né? E a todos vocês que estão do outro lado, muito obrigada por ter disponibilizado um pouquinho do tempo de vocês, né? E quem é da aba, independente do local que vocês estejam, do mundo, assim como nós iniciamos fazendo o convite novamente, nós trazemos novamente aqui o convite para que estejam aqui conosco nos próximos capítulos do Aba Talks e também do AbaCast. Fiquem conosco, continue aqui aprendendo e colaborando. Muito obrigada. Obrigada, doutor Renato. Obrigada, doutora Aline. Gratidão, E tchau a todos. Tchau, tchau. Gratidão. Obrigado. Tchau, tchau.